tomei um susto, né? Porque eu fiquei sabendo que vem aqui desde 2003. Vou pedir aposentadoria também daqui, né? Quem sabe aí eu tenho direito a ficar sossegado, né? Porque a universidade não libera, o trabalho não libera, o centro não libera. Quem sabe o Consolador me libera, né? E eu estou aí resolvido. Com tanto tempo vindo aqui, nem precisa nem apresentar, o pessoal sabe até os cacoetes, né? São anos e anos e isso me faz muito bem. Eu disse para vocês na nossa última conversa que eu ia aproveitar os encontros do ano para apresentar alguns tesouros, algumas coisas que nesse processo que nós temos feito, a Dani coordenando, que é da divulgação diária de mensagens, trechos delas, envolvendo a obra do Chico, vez ou outra eu me deparo com uma joia rara. E o que eu faço com a joia rara? Eu trato de separar para refletir um pouco mais. E eu estava justamente acompanhando o noticiário da missão que foi fazer uma volta à Lua, quando me lembrei desta mensagem do Emmanuel, que é uma mensagem que eu chamaria, nos convida a refletir mais profundamente. É um daqueles textos em que ele sobeja informações, ele demonstra uma profundidade de análise que lhe é um traço característico, né? Eu atribuo ao Emmanuel o papel de um grande hermeneuta, um intérprete. Ele consegue, de uma única frase, desenvolver um raciocínio que é fenomenal, tá? A gente concorda sempre com os raciocínios? Não. Às vezes eu discordo mesmo e escrevo lá do lado. Olha, isso aqui não me parece correto. Acho que tem muito do padre que você foi. Tem muito do sujeito que se comportou como se comportou há 2000 anos. Isso faço com a maior liberdade do mundo, né? Até porque não entendo Emmanuel como sendo Jesus. De Jesus, você não tem condições de fazer colocações críticas, no sentido de que o que ele nos falou e exemplificou. O Emmanuel se desnudou, de maneira a permitir que nós pudéssemos entendê-lo como ele é e como somos. Quem leu os seus romances autobiográficos sabe disso. Ele se mostrou como fez a sua própria jornada. Isso é bom, porque a gente fica em dúvida se estamos acertando na nossa. E descobrimos que não é simples só acertar. O homem ante a vida. O subtítulo, a crise, o despertar e o destino espiritual da humanidade é meu. Porque é assim que eu leio essa mensagem. Ela está no livro Roteiro, essa é a capa da primeira edição, que saiu em 1952. As edições variam de 120 a 140 páginas, depende do formato utilizado, mas o conjunto de lições não, são 41. Qual é a estrutura da obra? Ela nos convida a, justamente através dessas lições, que são bem curtas, não têm uma ligação, são autônomas, elas nos pedem para refletir. Eu gosto desse nome, Guia de Conduta Espiritual, porque está lá o roteiro. Curioso que ele tem uma cartilha chamada Pensamento e Vida, que ele diz é
ouvida pelos espíritos que vão reencarnar. Antes de reencarnar, as entidades têm direito a ouvir aquelas preleções que estão no livro Pensamento e Vida. E depois, no roteiro, ele nos dá um guia muito interessante, né? Porque vai nos convidando a ir pensar. Nossa, que coisa feia, cortou. A obra, não tem jeito. A obra aborda esses pontos aqui: disciplina interior, responsabilidade espiritual, trabalho e dever, as questões ligadas às nossas relações, o sofrimento e as provas e o evangelho aplicado. Mas se a gente tem como diminuir isso? O zoom é o meu? Nossa, que coisa feia. É que eu trouxe numa versão do 365 e aí caiu, né? Eu preciso fazer, quando fizer para cá, vou dar um downgrade, aí eu pego a versão anterior. Da outra vez eu já tinha percebido isso, esqueci de anotar. A senhora lembra? Muito obrigado. Vamos em frente. Segue. Aí, quando for assim não vai ter problema, os grandes é que não vão caber. Essa é a frase síntese do que nós vamos analisar. O homem permanece invariavelmente colocado diante da vida, como aluno diante da lição. O homem permanece invariavelmente colocado diante da vida, como aluno diante da lição. Na verdade, há um convite muito grande da parte dele para que nós entendamos a expansão da nossa inteligência até o cosmos. E foi por isso que eu me lembrei. Porque é do estudo das leis naturais, físicas, que os engenheiros da NASA conseguiram, pela regularidade delas, a regularidade. Aí vem um infeliz e diz, é tudo obra do acaso. Ah, não pode ser, amigo, acorda. Quem que sobe numa cápsula dentro de um foguete para esperar o acaso de voltar para a Terra? Sabe, essa é muito tacanha. Ah, mas o sujeito é inteligente. Inteligência não significa nada. Porque o camarada jogou, isso que me deixou assim encantado. Né? Eu sou um assíduo estudioso de astrofísica. Adoro. Não tem nada a ver, eu sou professor de Direito, mas tenho as minhas paixões laterais. Música, filosofia, astrofísica. Quando eu vi que era uma jogada para passar pela Lua, deixando que ela viesse no movimento para sair do outro lado e voltar, e por isso os minutos de completa ausência, porque eram os minutos da rotação lunar. Você para, pensa onde nós chegamos. E esse é o ponto-chave, porque nós fomos para o cosmos, mas não conseguimos expandir o nosso coração até o amor. Nós fomos cuidar de coisas tão distantes e não conseguimos cuidar das mais próximas. Isso é de parar e pensar. Porque quem tem o domínio intelectual não consegue ter o moral. E é isso que a mensagem vai chacoalhar a gente daqui para frente. Você diz que sou eu, não sou eu. São os textos. Os textos é que fazem a gente ser chacoalhado.
É impossível não olhar um texto espírita sério e não sair incomodado. É impossível. O meu desafio é que vocês leiam o roteiro, não a primeira lição do roteiro, tá? Essa é a primeira. Leia o livro. Pegue o livro, ponha do lado e vá ver a profundidade de cada lição. O contexto em que está a nossa vida é apresentado por ele nesses 4 grandes pontos. O crepúsculo de uma civilização. E nós estamos há algum tempo justamente vendo essa narrativa. O homem está terminando um ciclo de máxima inteligência, entretanto, de muito baixa moralidade. Muito baixa moralidade. A violência campeia dentro dos lares. E isso faz com que a gente, então, examine a necessidade de mudar. E quando a gente pensa nesse mudar, nós começamos a raciocinar o que precisa ser feito para que nós, que conseguimos avançar absurdamente do ponto de vista tecnológico, das facilidades, é bem verdade que não acessíveis a todos, mas disponíveis. Tenho certeza que aqui neste ambiente, todo mundo dispõe de acesso à internet, de instrumentos que carrega até no bolso que permitem isso, fora outros tantos recursos materiais que não são acessíveis a todas as pessoas. Eu tomei um susto quando eu vi hoje o 2º estacionamento aberto aqui. Isso é um susto, né? 2º. Por quê? Porque já não cabe no 1º. As ruas já ficam tomadas, o que significa que nós viemos para cá todos de veículo. Eu tenho uma justificativa, né? Veio de 100 quilômetros, 120. Espero que vocês não tenham vindo do prédio do lado, porque às vezes veio do prédio do lado de carro, né? Aí já é um pouco preocupante. Vem a pé. Ah, mas esse sol? Vem a pé. Né? Vem a pé. Não venha de carro, porque não está cabendo, já precisa do 2º estacionamento. Quando o SEAC em Bauru inaugurou o Centro Espírita Amor e Caridade de Estacionamento, foi um choque. A gente tem um estacionamento, aí alguém disse assim, nossa, agora a diretoria tem... Não, nem diretoria, nem médio, ninguém tem vaga, é um estacionamento para receber as pessoas. E não vou dar ideia que lá é cobrado, né? Deixa de graça, mas lá é cobrado. Por quê? Porque também o estacionamento não é grande. Quando a gente começa a raciocinar, surgem as perguntas existenciais. Se você nunca se fez, é porque você não chegou ainda na fase do raciocínio existencial. Tudo bem, mas vai chegar. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Porque quando a gente olha o cosmos da forma como temos olhado, e estamos olhando o físico apenas, de tal forma que transpor as distâncias não nos é possível, mas nós estamos constatando o físico apenas, necessariamente nós temos que parar para refletir. Porque se eu for fazer uma viagem, por mais distante seja
do ponto de vista deste físico, a minha volta vai fazer com que eu não reencontre aqui ninguém que eu esperava reencontrar. Então as coisas começam, de certa maneira, a nos mudar o raciocínio. Eu sou o espírito imortal. Eu só estou num corpo humano, mais um. E meu destino não é permanecer aqui, porque a gente não imagina que com toda essa estrutura física que é espiritual, ande de carroça. Então o convite é um progresso de natureza espiritual. Aí a gente então para e tem que necessariamente imaginar que estas coisas aqui têm que ser demolidas. Desilusão de crenças antigas, que as pessoas ainda se aferram sem lógica. Sem lógica. Coisas que já ficaram completamente superadas do ponto de vista do simples raciocínio. Olha, a Terra é o único planeta habitado do universo. Ah, para. Ah, mas por que a gente não vê outros habitantes de outros mundos? Porque na faixa evolutiva que nós estamos, como nós, eles também não conseguem chegar a lugar algum. E se eles forem mais avançados, estão cada vez mais espiritualizados. Nós ainda vivemos primitivamente de algumas maneiras. Não só porque tem gente que vive em ambiente tribal, mas porque adota comportamento que é similar a comportamento, às vezes, animal. Esse é o espírito que está na Terra. Mas esse não é o destino. E nem a Terra é o fim. É apenas uma passagem. E que a gente, se for esperto, trabalha para deixar para trás rápido. Para ir embora. Não, Nazil, eu não posso esperar aqui quando a Terra ficar um mundo feliz. Pode, fica à vontade, boa sorte. Mas considera que mundo feliz tem que mais da metade fazer o bem. Por enquanto, para nós, o bem ainda é uma coisa que nem a gente consegue fazer. Imagine esperar que a população inteira da Terra, que ainda se joga bomba, sem perguntar quem está recebendo a bomba. Não olhando se tem lá uma existência de criança, de mulher. Quer guerrear? Homem contra homem, guerreiro contra guerreiro, e faz a guerra. Agora, jogar uma bomba num hospital, numa escola, esse é o espírito que está aqui. Então, você vai ficar aqui preso por quê? Ah, porque a Terra é linda. Ah, mundo de expiações e provas. Você imagina como deve ser o mundo celeste. Ai, não tem louvor, hino. Não, isso aí é charolice de igreja. A gente precisa jogar para fora esses valores que são ilusórios. Porque se diminui. E aí a gente acaba experimentando o quê? É um cansaço existencial. Tem dias que eu digo para Dani, juro que a encarnação já ofereceu tudo que eu podia. Se o senhor quiser que eu troque de andar, mas é para trocar e não para descer, né? Aí já vem o guia e diz assim, na atual condição você desce 2. Então não, deixa eu mais aqui um pouco, né? Porque eu quero é subir, não descer. E subir não é no sentido de nada, quero conhecer coisas que me melhorem. Ainda você precisa trabalhar muito para que isso ocorra. Então, vamos trabalhar muito.
surge esse anseio de algo superior. O que a gente precisa efetivamente mudar. O que esse despertar, isso é a mensagem, tá? Eu estou relendo, não vou ler a mensagem, eu quero que vocês conheçam. O que esse despertar traz para nós? 3 coisas bem distintas. A primeira delas, eu tenho que buscar conhecer. Porque ninguém desperta sem conhecer. Por que o sujeito cai na conta do dízimo? Porque ele não despertou, não buscou a sabedoria. Ele deixa que alguém diz para ele, se você pagar todo mês, você tem uma vaga no céu. E ele vai lá e paga. Está errado? Não, é o jeito que ele pensa. Agora, isso não descarta a gente de ajudar a casa, tá? Porque também quando você fala, olha, precisamos ajudar a casa espírita. Está todo mundo aqui, lá fora, a temperatura nesse instante é de 31 graus. Está todo mundo aqui no ambiente climatizado. Não são os bons espíritos que provêm a luz elétrica. São os trabalhadores da casa. A gente encontra o ambiente numa limpeza assombrosa. Também não são as entidades venerandas que fazem isso. Quando elas podem, ajudam na limpeza espiritual. Mas depende muito mais da gente do que delas. O aluguel do estacionamento também não vem por obra e graça. Então, tudo isso exige compromisso. E que não é de ninguém, é nosso. É nosso. Então, eu preciso entender. E eu só entendo conhecendo. Eu vou investigar a mim mesmo. Porque eu olho o cosmos e me assusto. Então, Emmanuel nos dá detalhes sobre as distâncias que existe entre a Terra, Marte, e vai mostrando para nós, é uma loucura. É uma loucura. Você precisa olhar para si, porque olhar para fora desequilibra. E há, então, uma constatação evidente, a nossa limitação enquanto homens. Enquanto espíritos, a coisa é diferente. Mas enquanto homens, nós temos uma limitação. A primeira delas é o corpo, que felizmente todos os dias a gente deixa por algumas horas. Muito menos do que você gostaria? Não sei. Mas a gente pode deixar por algumas horas. Toda noite nós, de certa forma, desencarnamos. Quando você acorda, você se dá conta de que voltou ao corpo? Sim ou não? Sim? É ótimo. Está encarnado. Está encarnado. Vai chegar um dia que você não vai se dar conta de que está no corpo. Não se desespere. Você vai perceber que continua íntegro. Mas e está ali? E agora? Siga. Ele fica. Você precisou dele para chegar, agora não precisa dele para sair. Ele fica e você vai. Nós vamos então percebendo que há uma limitação e nós não estamos restrita a ela. Qual é a nossa pequenez? A nossa pequenez é global. A primeira delas é descobrir que a Terra, no concerto do universo, é um cisco. Não, mas está dito que Deus criou. Para. Naquela época o sujeito não sabia distinguir 6 e meia dúzia. E fomos nós que escrevemos essas coisas que os outros ainda aceitam por ser sagradas. Nós escrevemos bobagem, separar a água superior da água inferior. A gente não sabia de onde vinha a chuva. Né? Nós escrevemos que os animais foram todos criados e você dá o nome. Como é que o cara dá o nome de animal se ele não sabia nem distinguir
Para. Então, esse é um raciocínio primitivo, feito pelo espírito, que ainda não tinha ideia daquilo que ele tem. Por isso, as suas percepções são limitadas. E aí nós somos, então, chamados, quando olhamos esse macro, a pensar no confronto entre a aparência e a realidade. Esse é o desafio. A grandeza do universo nos assusta. Alguém reconhece a imagem aí? Dá para reconhecer? Sabe aonde nós estamos ali? Então, né? E a gente achando que é muita coisa. Nossa, sabe com quem você está falando? Não, prazer, meu nome é Nazil. Já vou rápido, né? Você não sabe quem eu sou? Não, mas estou me apresentando, sou Nazil. Você é quem? Ninguém é nada. E todos somos importantíssimos. Mas olha nesse contexto aqui, onde nós estamos, a gente não consegue ter a ideia. Ah, mas Deus só criou a terra. Só os homens é que... Para. Começa a tirar o pé. Começa a ganhar em relevância. O conhecimento tem que te libertar. E ao mesmo tempo te fará fazer parar e pensar. Coisas absolutamente práticas. O Sol é muito maior do que a Terra. As distâncias, nós vimos a da Lua, quantos dias de viagem, na velocidade que estava, contando em chegar no momento certo da órbita para não trombar com a Lua. Ou ser atraído pela gravidade e não poder sair dela. Isso é conhecimento de lei física. Daquilo que a gente observa. Uma multiplicidade de sistemas. Olha o conhecimento científico. O sujeito olhava a dentição, Cláudia, e imaginava o quê? Ah, não, vamos arrancar se o dente tiver um problema. Hoje, quando você chega para um profissional de odontologia e diz, eu queria extrair, ele olha para a sua cara e fala, você está louco, não se extrai nada. Tem muita gente aqui que sentou na cadeira do dentista para extrair o dente, porque não tinha plano B. Hoje não tem só o B, tem o C, o D, o E, o F, o G, o H, o I, o J, e se você tiver muito dinheiro, tem o Z. É aquele sorriso que quando você abre, a gente fala, nossa, parece o apresentador tal. Uhum. Ele teve chance de ter o Z. Nasci, eu ainda estou no C, está ótimo. Porque a ideia da catarata, essa semana um amigo me disse, Nasci, eu descobri que eu estou com catarata. Falei, que bênção. Descobriu e tem remédio. Eu falei, então, o cara marcou a cirurgia. Falei, no passado era considerada cegueira. Há menos de 50 anos vai ficar cego, não enxerga mais. Porque vai embaçando, é uma cortina e você não tem visão. Hoje, menos de 2 minutos de intervenção cirúrgica, você implanta uma lente e diz para o sujeito, amanhã o senhor volta para retirar o tampão. Depois de uma semana, você volta e diz, quando é que eu opero o outro? Porque agora eu estou enxergando. Eu achava que enxergava e não enxergava nada. Gente, coisas tão simples, facilidades que nós temos. Esse deslumbramento nos faz, então, parar e pensar, né? Tem estrelas absurdamente maiores do que a nossa. Absurdamente maiores. A vida é um princípio universal.
está presente em tudo, não da forma como nós queremos que esteja, mas está. E aí você precisa, então, entender o que os espíritos disseram a Kardec, quando lhe disseram assim: não existe vazio. O que você não vê está ocupado por um tipo de energia que você não entende. E ponto final. Aí vem o que eu chamei, e a mensagem deixa claro, a contradição humana. Vamos nós, dona Dani? 3 coisas que são com, 2 delas com versos, uma coisa e outra, e uma terceira para a gente parar e refletir. Primeira delas, nós temos a consciência com possibilidade de ser cada vez mais expandida. Nós sabemos mais do que os nossos pais. Muito mais do que os nossos pais. Nossos avós, então, esquece. Muito mais. Calcula na última encarnação que nós tivemos aqui. As nossas habilidades para esta ou aquela coisa dão um rastro do que fomos. Mas isso é do ponto de vista prático. Porque eu acabo descobrindo que ao mesmo tempo em que a minha consciência se expande, o meu sentimento é limitado. Eu tenho dificuldade de amar aquele que está do meu lado. Dificuldade. Veja, a gente conhece cada vez mais, mas não consegue amar. Ainda tem atritos com pessoas com as quais nós às vezes partilhamos o mesmo quarto, a mesma casa. A mesma casa. Nós somos incapazes de entender o outro, e Jesus diz: ama o inimigo. Quer dizer, sai da tua pequenez, cara, você está aí não conseguindo amar quem está do teu lado. Você precisa crescer espiritualmente a ponto de amar aquele que não te quer bem. E nós não conseguimos amar o que nos querem bem. É uma dificuldade imensa. Quantos relacionamentos de anos na base de carrinho de trombada? Espero que vocês não conheçam ninguém assim, né? Para não dizer que eu desejo que você não seja assim. Carrinho de trombada. Os dois parece que o tempo todo estão dando choque. Ah, mas são os que não são iguais que se atraem, né? É a metade que me faltava. Primeira correção de rumo. Você nunca foi metade. Segunda correção de rumo, nós não temos nada que faltava. O que falta é justamente expandir o sentimento. O ideal é elevado. Mas a prática é egoísta. Penso em mim, naquilo que me interessa, naqueles que estão comigo, que é algo muito bem estruturado, mas para uma fase anterior à nossa. Na época do mundo primitivo, ser egoísta significa sobreviver. Agora já não. Agora significa perder tempo. E o amor, para nós, infelizmente, ainda está num estágio muito inicial. A mensagem, então, nos fala da crise moral que nós vivemos. Olha a primeira linha, vê se você preenche algum dos 3 que estão ali.
Se preencher um, parabéns. 2, luz amarela. Nasceu, não tem um 4, porque eu já fiz os 3 aqui de cara. Para com isso. Não acredito que você tem egoísmo, só pensa em você. Você tem ciúmes até de coisa material. Eu nunca vi isso. Ciúmes de coisa material. Quem está com a minha caneca? Quem está tomando café? Mas a caneca é minha. Tem seu nome? Tem. Tá. Mas ela não sabe quem está bebendo. Não, tem que tirar da boca dele. Traz aqui. Essa aí ninguém toma. Para com isso. Ciúmes de coisa material. Ciúme de quem está ao nosso lado. Ah, eu não gosto que ninguém pense na minha mulher. Para com isso. Para com isso. Viva a sua relação feliz. Ah, não, eu fico preocupado se alguém pensa nela. Eu não tenho nem preocupação com isso. Não tem lógica isso. Cobiça. Cobiça. O sujeito se endivida para ter o padrão de vida que tem alguém que mora ao lado dele que tem e ele gostaria de ter. E ele se mata para ter uma coisa que é transitória. Não, ele trocou de carro, nós também temos que trocar. Amigo, e trocar. Ter um carro já é uma vantagem. Que ande, então, 2. Não, mas eu preciso ter o último modelo. O banco agradece, mas a gente doa as coisas, mas sempre com condicional. Até com Deus a gente faz isso. Olha, eu venho ao centro todas as semanas tomar passe. Mas o senhor quebra o meu galho e acerta aí. Cara, não precisa vir, não. Não, mas eu faço questão, porque assim eu estou negociando. Não tem negociação com a inteligência suprema. Ela não vai mudar as leis para te atender. Significa que então eu não vou ser curado? Não, não vai ser curado. Mas isso é frustrante. Não é? Porque às vezes a doença é que é o remédio. E é graças a ela que a gente não faz tanta bobagem. Então a limitação é algo a pensar. E as nossas relações são sempre estruturadas em conflito. Aliás, o Brasil aqui é hors concours. Né? É o conflito presente generalizadamente. Generalizadamente. E eu não estou falando de 4 de outubro, porque aí é que vocês vão ver mesmo. Quando a gente podia estar pensando em tantas coisas mais interessantes. O camarada tem até político de estimação. Ah, mas o espírita não tem que se envolver com política. O espírita tem que se envolver com a auto-melhoria. Se a política for bem-estar público, tranquilo. Mas a auto-melhoria. Mas você é contra candidato político espírita? Eu não. Não sou contra nada. O Espiritismo me ensinou a não ser contra nada, mas tentar cuidar de mim mesmo. O abismo interior é o que Emmanuel nos mostra, então, representa o grande problema para cada um de nós. A gente olha o cosmos e vê a presença de Deus. É impossível não ver. Mas não é o Deus que a religião criou, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Não o Deus que a religião criou. Até porque ela não é uniforme, cada uma tem um. Cada uma tem um. Então não é a mesma coisa. Segundo, nós reconhecemos a nossa própria miséria. Eu não sou nada diante disso. E aí eu tenho essa dualidade muito clara. Eu me informo, eu me instruo, mas eu carrego uma sombra dentro de mim. Porque eu consigo pensar, fazer, mas ao mesmo tempo eu uso o conhecimento contra mim mesmo e contra os outros.
Vem então uma solidão que vai nos fazer despertar, né? Para essas três coisas. A dificuldade de nos comunicarmos espiritualmente. Onde eu ouvia o Cosme Massi falar num curso que eu convidei para que ele desse num grupo virtual em São Paulo, pedi a ele, o Nazil, eu vou. E ele foi online, todos nós reunidos, 300 pessoas na sala, e ele disse assim, a dificuldade que nós temos para falar com o nosso próprio anjo guardião, que a gente não procura. E os espíritos dizem, cada um de nós tem um, mas não é para resolver nossos galhos, é para nos orientar espiritualmente. Nós temos essa dificuldade. Nós percebemos à nossa volta uma incompreensão social quando não a estimulamos. A sensação de não pertencer, isso tudo nos conduz ao que vem na sequência aqui agora. A descobrir em nós que o amor, quando a gente tem, é só para os que estão à nossa volta o que nos interessa. Falta a ideia de universal para nós, tanto que o sujeito quer viver na Terra. Tem até espírita falando, olha, vai chegar uma fase, nós vamos ficar aqui. Amigo, eu não quero ficar encarnado. Você quer ficar? Quantos anos dura uma encarnação na Terra? Sem dor. Tem uma ideia aí? Sem dor. Porque depois doenta, esquece. Com 20 a gente não pensa em dor. 30 você dá saltos. Mas com 40... daí para frente, pode esquecer. Vou levantar de manhã, para que lado eu saio da cama? Se eu não trocar, nossa, mas se eu trocar de lado, a perna vai ficar firme ou vai bambear? Preciso, tem condição, toco ou não? Correr, ótimo. Quanto? Aí, vamos fazer uns 4 quilômetros. Ah, você está louco. Caminhando dá para fazer os 4. Em quantas horas? Não, você não está pensando. Não, horas. Você tem 60 anos, você quer que eu faça o quê? Ainda acho que me estico muito, mais do que devia. Graças ao professor de Pilates. Mas é um sofrimento, sai de lá amaldiçoando a 5ª geração da família dele. Ele diz, mas o senhor está melhorando. Sim, estou, só eu sei como. Só eu sei como. Mas se não for assim, não vem da palestra, não consegue subir, descer a escada. Então percebe que a gente vai experimentando isso, não tem essa ideia de que as coisas vão mudando. As nossas relações são sempre condicionais. Olha, eu vou na casa dele porque ele veio na minha, eu faço isso para ele porque ele vai fazer aquilo para mim, eu estou dando essa coisa porque vou receber aquela. Eu fiz uma leitura outro dia sobre o sentido da palavra obrigado, que a gente fala quando recebe alguma coisa, e fiquei pasmo, porque o sujeito faz uma análise antropológica, Moacir, para dizer que o obrigado significa que você vai ter que devolver. Eu estou, de certa forma, obrigado a te dar de volta. E não tem isso. Desde que eu era pequeno, olha, a pessoa te deu tal coisa, precisa levar o que você fez com o que ela emprestou. Por que eu tenho que levar? Não, ela saía, atravessava a rua, levava, olha, você me deu aquele copo de não sei o quê, estou aqui devolvendo. Tem gente que ainda tem o hábito de você manda algo na vasilha e só te devolve a vasilha quando fez alguma coisa. E nesse período que ela não lembra, você fica sem a vasilha. Todo dia amaldiçoando a pessoa. Era justo aquela que eu usava para fazer, mas está lá nela. Mas pode deixar que ela vai mandar alguma coisa. Aí você mandou com aquele pedaço do que você mais amava, e quando chega você fala, nossa, isso. Esperei 6 meses para receber isso.
Vocês já passaram por essa experiência? Ah, ótimo. Se fosse só lá em casa. Levou. Ah, eu preciso devolver a sua fazenda. Não precisa devolver, não. Não, se dei para você levar, é para você levar. Quando você desocupar, você me devolve. Ah, mas eu preciso fazer. Não precisa. Essa é a ideia do obrigado. Ninguém é obrigado a fazer nada. Você quer me dar um pedaço de bolo? Faça o melhor bolo que você puder e me traga um pedaço. Mas não espera fazer o bolo para botar dentro da vasilha que eu te deixei levar um pedaço de pudim. Minha avó era fantástica nisso. Ela rapidinho dizia, devolve, porque eu vou precisar. Elas não fazem nada, não vão fazer nada para me trazer e também não vou gostar. A avó era prática, objetiva. Traz de volta. Naquela época não se tinha o que a gente tem hoje. E nós não tínhamos mesmo, porque a pobreza nossa era fenomenal. Não tinha. Então tinha lá uma travessa. Não tinha estoque de travessa. De tipos, inox, louça. Não tinha. Não tinha. O homem desajustado acaba então descobrindo que é um peregrino na Terra, não tem importância no cosmos e tem que romper com os padrões antigos. Dona Dani? A esperança que todos nós guardamos. Ampliar a acústica da nossa alma, para sermos receptivos a essa ideia universal. Entender o sofrimento como um processo evolutivo. O sofrimento faz parte do processo de crescer. E, enquanto isso, nos preparamos espiritualmente. A nova humanidade, que nós talvez tenhamos que fazer parte, se não formos destinados a mundos de expiações e provas iguais ao que estamos, no sentido de não ter conseguido avançar, ela demanda a ação das inteligências superiores. São outros os fundamentos espirituais e a humanidade vai evoluir. Aí está, então, o que o texto sintetiza. Nós temos, quando vemos o universo, uma crise de consciência, experimentamos um choque entre ciência e moral, porque o sujeito que manda o foguete é o que constrói a bomba, então é violento, e somos chamados a evoluir pelo amor. Aqui estão, então, os 3 eixos que a gente encontra na mensagem. Consciência cósmica, crise moral, transformação espiritual. Eu trouxe para que vocês levassem para pensar, porque eu gosto de deixar tarefa. Todo professor é assim. Deixa tarefa. E ela é a seguinte: estamos destinados ao progresso. Já medimos estrelas, mas não medimos atitudes. Isso não é fraqueza, é crescimento. Deus nunca nos pune, Ele nos educa. Para crescermos espiritualmente, é só assim. Nós somos pequenos diante do universo, mas somos únicos diante de Deus. Todos nós temos em nós a capacidade de amar. A pergunta que eu quero deixar é: quando amaremos incondicionalmente? Quando isso vai acontecer? É o desafio
que Jesus nos deu há 2000 anos, exemplificando. Que livro vocês vão procurar para ler? Não ouvi direito? Ótimo. Não precisa ler só a primeira não, tá? Essa já está lida. Até detalhada demais. Tem que ler as outras, quantas tem? Mais 40. Tá? Eu não volto antes de 40 dias. Quando eu voltar, eu vou cobrar se vocês leram. Então quem vier vai me encontrar lá na porta, vou chegar mais cedo, para perguntar qual que você parou. Não, Nazil, já quitei o livro. Maravilha, eu vou trazer um outro da próxima vez. Obrigado.